Pronto, tá gravando, tá, pessoal? Então, a atividade da semana passada, contei ela como 500 pontos, tá? Tinham 2 questões de múltipla escolha, cada uma valia 100, e aí eu considerei 150 para cada uma das questões de dissertativas. Né? Então, deu aí 500 pontos. Essa semana eu já disponibilizei lá para vocês o link da atividade, são questões de múltipla escolha, né? Fiz então 5 questões ali, também valendo 500 pontos. Então aí o que acontece? A gente fazendo atividade essa semana passada, né? Foi a semana passada, a gente vai ter a próxima semana, dia 11, aí provavelmente a gente já fecha os pontos de atividade. Porque aí depois a gente tem dia 18 aula, dia 25, muito provavelmente a gente vai fazer algum tipo de revisão, ou quem sabe até mesmo a gente volta lá para a faculdade, não sei como vai estar as coisas, né? Mas vamos vendo como vai ficar, né, pessoal? Deixa eu abrir a atividade para vocês. A aula passada, então, o tema central dela era sobre a gente falava bastante sobre o APPCC, né? Que é uma análise que identifica pontos críticos, que analisa tudo referente a riscos de contaminação de alimentos, né? Então, identifica onde há possibilidade de riscos e trabalha de forma preventiva, né? A APPCC ela serve para monitoramento, controle de qualidade, ela é de extrema importância aí na área de atuação, na área de alimentos, né? Tanto na manipulação de alimentos, onde há manipulação de alimentos, né? Há necessidade do APPCC. Eu coloquei então aqui 4 questões, né? A primeira questão falava assim, sobre a APPCC, nos mostra onde está o problema de contaminação cruzada, seja por manipulação, aspectos externos, como salmonela, agrotóxicos, e como devemos fazer para solucionar. Aponte qual alternativa está completa os itens necessários para que a PPCC seja feito. Essa daqui estava facinho, né? Essa daqui era esta alternativa que apresentava todos os pontos, né? Os itens de análise que fazem parte da análise do APPCC. Segundo os autores, são necessários 7 princípios básicos a serem seguidos na aplicação do sistema APPCC, né? Os 7 princípios básicos eram os que a gente citou aqui na questão de cima, né? O perigo, gravidade, risco, ponto de controle, monitoramento e ação corretiva. Né? Então, para que se faça o APPCC, eu preciso desses 7 pontos. O primeiro diz respeito à identificação dos perigos existentes. Quanto à classificação desses perigos, é correto afirmar. Né? Então, essa daqui era só para vocês encontrarem quais eram os tipos de perigos existentes, né? na manipulação de alimento, né? Onde há contaminação, onde é possível uma contaminação químico, físico e biológico. Essa daqui eu pedi para que vocês fizessem a leitura do artigo, né? Eu passei um artigo para vocês que falava da implantação do APPCC. E eu coloquei para vocês colocarem com suas palavras quais vantagens e desvantagens, né? Lá no próprio artigo, no nosso material também, eles apontam diversas vantagens, né? Então, assim, esse sistema de monitoramento e controle de contaminação, né, pelo APPCC, ele traz muita vantagem no negócio, né, para a organização. Então, a gente pode listar aí das que estão... Eu peguei um trecho lá do artigo, né, onde ele fala sobre determinadas vantagens e desvantagens, né, o que eles acentuam aqui. Contribui para a melhoria do desempenho da segurança alimentar. Então, assim, quando o seu negócio de alimento, que seja no ramo alimentício, ele tem esse controle de qualidade, né, ele analisa, ele identifica quais possíveis riscos,
e ele vai atrás de solucionar problemas de monitoramento, de controle, de prevenção, ele tem melhoria na qualidade do seu produto, ele tem um melhor desempenho, né? Ele, consequentemente, tem mais segurança alimentar, né? Ele tem mais segurança em dizer e em comprovar e, né, que o seu produto ali entregue, seja a sua refeição, seja no caso desse artigo que eram enlatados, né? Sejam os enlatados, eles têm, né, um rígido controle de qualidade que oferecem segurança, né? Segurança de que aquele alimento não vai te causar nenhum mal. Tem redução de custos operacionais da matéria-prima, né? Se eu tenho todo esse sistema muito bem organizado, consequentemente, eu tenho alguma redução de custos, sim, né? Porque eu tenho mais controle sobre os meus processos dentro da empresa. Controle também, redução de custos com matéria-prima, aumenta a produtividade, otimiza o fluxo de produção, mais credibilidade. Isso é importante, né? Porque hoje a concorrência ela é muito grande e você ter credibilidade no mercado é algo muito importante. O comprometimento das pessoas envolvidas com a tarefa de implantação do sistema é um dos fatores críticos para o sucesso de implementação, né? Porque é um processo de longo prazo de maturação, né? Porque é um processo, gente, que eu começo lá, né, analisando os riscos. Então, vamos ver todos os meus processos, né? Vamos fazer fluxogramas dos meus processos, vamos analisar quais são os pontos críticos, vamos monitorar, vamos verificar, vamos corrigir, né? Então, tudo isso demanda tempo. E aí, se eu não tenho comprometimento das pessoas que estão ali envolvidas, fica tudo mais difícil, né? Pode ser que leve ainda mais tempo. Então, o que o autor aqui do artigo coloca como algo que não é vantagem da PPCC é que ele é um processo longo, que é necessário o envolvimento, né, o engajamento aí das pessoas. E se não tem comprometimento das pessoas, fica difícil, né, a realização dele. Traz muitas vantagens, mas é algo moroso, algo muito cheio de processos, cheio de detalhes, né? Que se eu não tiver pessoas ali preparadas e querendo fazer aquilo, não vai sair, não. Aqui ele fala também, né, que a principal finalidade é redução de perigos, risco de contaminação, segurança de alimentos, através da capacitação e conscientização dos envolvidos. Pessoal, porque dentro de uma cozinha, né, dentro de uma fábrica que manipula alimentos, dentro de uma produção onde há manipulação de alimentos, eu preciso sim de capacitação, que foi algo que a gente já falou em aulas passadas, né, que é preciso investir em treinamento e capacitação dos funcionários, e eu preciso da conscientização dessas pessoas, né? É um processo que vai me trazer vantagens, vai me trazer credibilidade, mas eu preciso que as pessoas ali, né, que ali estão trabalhando comigo, vistam a camisa, né, do negócio e se capacitem, se conscientizem para sempre, né, cuidar da higiene, cuidar de todas as etapas de processos para que não haja contaminação. A última questão, eu falava também do artigo, né? E quais os resultados eram esperados pela organização ao solicitar o auxílio na implantação do sistema PPCC? Nesse artigo, ele fala de uma organização que terceirizou esse serviço, né? Então, vejam que é uma área, pessoal, que é possível, né? Você, de tão complexa que é e cheia de detalhes, é possível a organização, se ela não tem mão de obra qualificada, preparada, para gerir esse processo, né, ele pode terceirizar, né, terceiriza a implantação desse sistema. O pessoal terceirizado vai cuidar de toda a questão de processos, de mapear processos e da conscientização das pessoas, porque depois o terceirizado vai embora, né, depois da implantação, o terceirizado vai embora e ficam as pessoas conscientes, né, engajadas aí no processo do APPCC. O que eles queriam, né, no exemplo da empresa do artigo, era, né, aumentar a segurança e qualidade dos seus produtos, reduzir custos e o retrabalho, além de obter certificação internacional, né, a IFS, para poder comercializar seus produtos internacionalmente. Então, vejam, a fim de que a empresa faça importação, né, exportação do seu produto, ela precisa ter qualidade.
né? Então, a PPCC, ela auxilia aí as organizações a manterem padrões altos aí de qualidade. Algo que eles falam também é a questão do retrabalho. Se eu tenho tudo mapeado, eu tenho todas as etapas muito bem certas, os riscos, onde exige mais atenção, muito dificilmente eu vou ter retrabalho. Retrabalho, pessoal, é quando eu preciso refazer algo. Isso me gera tempo, me gera custo. Né? Lá no meu produto final vai sair um produto talvez com menos qualidade ou com qualidade, mas com um preço mais alto, porque eu tive retrabalho. Né? Então, o retrabalho ele tem que ser evitado. Como que eu evito ele? Né? Através de uma boa gestão, né? De um bom mapeamento dos processos, para que eu consiga fazer sempre da mesma maneira. Né? É uma produção. Né? Então, produção tem que ter seus processos muito bem definidos. Tudo bem, gente, com essa atividade? Vocês ficaram com alguma dúvida? Algo que vocês queriam falar sobre ela? Ou tudo bem? Pelo menos por mim tudo certo. Ah, beleza. Depois vocês dão uma olhadinha na nota, se vocês quiserem questionar alguma coisa, aí vocês me mandam mensagem, a gente vai conversando, tá? Deixa eu entrar aqui. Vou abrir os slides agora. Bem, oi, pessoal. Então, eu vou começar a falar com vocês hoje sobre gestão de produtos alimentares. Né? Hoje a gente vai falar ainda um pouco sobre vigilância sanitária, sobre descarte de alimentos, produção de lixo, né? Então, como se faz aí a gestão dos produtos alimentícios dentro de um negócio de alimentos e bebidas, tá? Para início de conversa, né? Então, vamos levantar alguns pontos aí principais que vão nortear aí a aula de hoje. Existem dois tipos de alimentos, né? Alimentos crus e alimentos modificados, termicamente modificados, né? Alimentos crus é o que se dá in natura. Salada, frutas, né? Tudo que é feito sem, que é preparado aí sem que haja a cocção, né? Ou fritura, enfim, ele é um tipo de alimento servido cru. Alimentos termicamente modificados são os cozidos, assados, fritos, né? Bastante aí trabalhados na cozinha. Sabendo disso, devemos entender as características e necessidades de cada cocção, armazenamento de cada um deles. Então, assim, pessoal, o que a gente vai ver na aula de hoje? Né? Como se dá, então, a questão de segurança alimentar, tá? Para cada tipo de alimento. Então, os alimentos fritos, cozidos, como que é feita, em qual temperatura eu tenho que armazenar esse alimento, né? Então, essas questões técnicas, né, de temperatura, de prazo de validade, a gente vai ver um pouquinho aí na aula de hoje. Principalmente voltada para questões do armazenamento. No decorrer da história, tem vários registros de intoxicação por alimentos crus contaminados, trazendo doenças ao ser humano. Aqui, pessoal, a gente vai na questão, que a gente também já comentou em outras aulas, de que você manipular alimentos, por isso que a vigilância fica tão em cima, né? Porque é questão de saúde pública, né? Um alimento, né? Um restaurante que sirva aí alimentos que fiquem contaminados, ele vai transmitir aí diversos malefícios para a saúde de um grupo considerável aí de pessoas. Né?
né? Então, dentro da história a gente tem vários registros, vários relatos. Acredito que vocês próprios tenham relatos, ou de vocês, ou de alguém da família que teve alguma intoxicação alimentar, né? Teve algum mal-estar aí com algum alimento. Até mesmo em casa, às vezes a gente acaba descuidando um pouquinho e dá uma intoxicação, dá algum, né, algo ruim aí no corpo da gente, né? Algum malefício no corpo. Mas é algo que exige muita atenção, tem que ter capacitação, preparo para lidar com o alimento, né? Lidar com o alimento é algo muito sério, porque pode trazer doenças, né, para o ser humano. Muitas vezes as bactérias presentes neste são decorrentes de contaminação por meio de fezes de animais, por isso a necessidade de se tratar os alimentos crus através de lavagem com substância desinfetante. Né? Eu lembro que a gente falava em aula passada de desinfecção de verduras para salada. As verduras é algo que vem muito contaminado, né? Seja no transporte, a contaminação, no plantio, né? Os animais que ali passam. Então, assim, tem muita contaminação. Então, se eu não fizer uma higienização correta, essa contaminação vai, né, para o prato do meu cliente e vai causar algum mal ali para ele. E a culpa é de quem? Né? De quem serviu o alimento. Né? Não interessa se o produtor que fez a contaminação, mas você, como manipulador daquele alimento, tem que fazer a desinfecção, tem que, né, cuidar para que não haja contaminação. Ou que se esteja contaminado, ele seja, né, descontaminado, né, de uma maneira correta. Os alimentos tecnicamente modificados, eles, pessoal, os alimentos que são modificados, né, que são termicamente modificados, tecnicamente modificados, eles têm menos risco de contaminação. Não quer dizer que eles não tenham contaminação. Pode ocorrer aí uma contaminação cruzada, né? Mas eles correm menos risco do que os alimentos crus. Né? Porque os alimentos crus eles já vêm aí contaminados, se você não desinfeta ele corretamente, com certeza ele vai contaminado para o prato. Né? Os cozidos, o calor, né? O calor ele já mata aí as bactérias. Então ele muito mais dificilmente ele vai trazer um malefício para o seu cliente. E aí eu tenho alguns fatores, pessoal, que são determinantes para um negócio. Então, voltando a falar da gestão de um negócio, tá? Eu conheço o meu negócio. Lembram em aulas passadas que a gente falava de conhecer qual é o conceito do meu negócio, né? O que eu estou fornecendo, qual é o meu cliente, né? O que o meu cliente gosta, qual é o tipo de produto que eu estou fornecendo ali, qual é o meu serviço também, né? Dentro da área de alimentos e bebidas. Então, assim, existem fatores que diz respeito à manipulação dos alimentos, né, compra, aquisição dos alimentos também, né, que exigem bastante atenção. Primeiro aspecto é entender seu cardápio, gente. Eu preciso saber o que eu vou servir, né? Vamos supor que seja um restaurante dentro de uma empresa, né? Dentro de restaurantes empresariais, normalmente eu já tenho um cardápio mensal. Eu já sei exatamente o que eu vou servir no mês inteiro. Pode ter algumas modificações? Poucas, pode ter, né? Mas eu já tenho um cardápio. Ou que seja um restaurante que vai servir ali, né? Um self, à la carte, enfim, né? Independente do serviço, eu tenho que conhecer o que eu sirvo. Conhecer o meu cardápio, porque eu conhecendo o meu cardápio, sabendo que sai com mais frequência, com mais ou menos frequência, eu vou gerar uma lista de pedidos, né? Uma lista de insumos para colocar no estoque. Né? Então, eu vou saber quantos quilos de arroz, de feijão, de batata, ou, né, ou de hortifruti. Então, eu vou saber o quanto pedir, para quem pedir, né, no momento certo. Né? Hortifruti, normalmente, a gente pede todos os dias, numa frequência maior do que no estoque seco. Né? Mas eu entendendo meu cardápio, sabendo que sai mais ou menos, eu vou saber o que eu vou pedir. Né? Então, esse é o primeiro passo. Eu saber o que eu sirvo, exatamente o que eu preciso para servir aquela refeição. Lembre-se da necessidade de ter em mãos uma tabela sobre sazonalidade de produtos. Isso é interessante. É importante também, né? Diria melhor, né? Isso é mais importante do que interessante, né?
Porque a gente sabe que os hortifrutis, eles têm as questões de sazonalidade. Tem período em que eu tenho frutas, né, que em outras épocas do ano não tem. Existem frutas que dão o ano inteiro, né, que a gente encontra com qualidade o ano todo, mas outras não. Né? Tem épocas que o caqui, a mexerica, enfim, né, diversas frutas, elas estão mais bonitas, mais saborosas e mais baratas. Então, assim, na época em que elas estão, né, sendo ofertadas aí, né, pelos produtores, estão na época, né, é interessante eu ter no meu cardápio essas frutas da época, porque elas são de melhor qualidade, elas são mais baratas, né? Mesma coisa se eu falar assim, que eu vou servir o caqui numa época que eu não encontro caqui no mercado, e aí se eu encontrar vai estar um preço muito caro, aí, e o meu custo, né? Eu tenho que pensar em tudo. Então, eu preciso trabalhar, ter em mãos uma tabela sobre sazonalidade, para saber qual a época eu posso contar com qual tipo, né, de produtos de hortifruti. Saber quem é seu fornecedor, tá? Esse é um ponto importante, pessoal. O fornecedor hoje, nas organizações, ele tem que ser entendido, ele tem que ser visto como um parceiro. Ele tem que né, trabalhar em parceria aí com os seus negócios de alimentos e bebidas. Você tem que prezar aí pelos mesmos valores do que ele, né? Questões de higiene são necessárias dentro do seu fornecedor. E assim, eu preciso saber quem é meu fornecedor, como que ele faz as entregas, se ele vai atingir as minhas necessidades, né? Tanto questões de preço e qualidade, né? Não é só preço, porque hortifruti principalmente, muitas das vezes a gente tem fornecedor que tem um preço muito competitivo, mas a qualidade não é boa. Aí o meu cliente vai reclamar. Aí eu vou perder em qualidade, né? Então eu preciso saber quem é o meu cliente, né? Volto a falar, qual é o meu cardápio. E aí eu vou escolher a dedo os meus fornecedores, tá? Fornecedores, então, parceiros, que vão entregar no tempo certo, né? Hortifruti é algo que eu tenho que ter em mãos, eu tenho que entrega diariamente, se for o caso, né? E eu preciso de qualidade, produtos frescos, né? E bom preço também, né? Importante. E aí, cabe ao gestor desse negócio de alimentos e bebidas, pessoal, conhecer o fornecedor, tá? Ir até o fornecedor, saber quem é, onde ele fica, como ele faz as suas atividades, seus processos ali dentro, como que é feito o transporte, né, dos produtos, do hortifruti, né, até o seu negócio, né? Por quê? Ele também tem que estar a par, tem que estar em consonância aí com a vigilância sanitária, né? Então, é um aspecto importante, tá? Porque às vezes eu tenho uma entrega aí errada do hortifruti, chega uma fiscalização de vigilância sanitária, é algo que eu vou ser cobrado também. Né? Então, é importante eu prezar pela qualidade do meu negócio e também dos meus fornecedores, porque eles são como se fossem parte do meu negócio. Eles são meus parceiros, não é? Eu dependo deles, né? Eles dependem de mim, claro, né? Mas também dependo deles, de um bom serviço ali prestado. Deixa eu ir para o próximo aqui. Aqui, pessoal, diz respeito a, né? Eu posso fazer, eu como gestor, né, dono de um empreendimento aí dentro de alimentos e bebidas, eu posso fazer visitas para conhecer fornecedores, por que não, né? Para conhecer quem são os fornecedores, né? E através dessas visitas eu consigo identificar, né, se é esse que eu quero ou não. Nessa visita ao fornecedor, observe. Então, o que eles colocam aqui como pontos, né, de atenção? Vai visitar um fornecedor para conhecer? Vamos observar a edificação, né? Qual é a estrutura ali de onde eles trabalham? Vamos supor que seja um galpão onde ficam lá os hortifrutis, né? Como é essa edificação? Será que eu tenho controle de higiene ali? Ou está muito sujo? Será que tem pisos quebrados, ou falta piso, falta azulejo, falta higienização? Os hortifrutis ficam no chão, né? Ou eles ficam em pallets, ficam em caixas? Como que é o armazenamento? Né? Então, eu tenho que ver a edificação também. Isso faz diferença, pessoal. Não quer dizer que tem que ser uma edificação
um local luxuoso, não, mas ele tem que estar dentro dos padrões de qualidade, né, conforme a vigilância sanitária. A questão de manipulação é interessante também você observar, é importante também, né, porque às vezes a gente não vem estudando aí nas aulas que é na manipulação que se dá aí a contaminação de um determinado alimento, né, então eu preciso ver como se dá essa manipulação, não só do meu negócio, mas também do meu terceiro, né, do meu fornecedor. Os manipuladores, né? Além da manipulação, como estão os manipuladores? As pessoas que ali trabalham, elas estão uniformizadas? Ou, né, estão usando os EPIs, né? Algo que é importante para questões de segurança alimentar. Equipamentos e utensílios também é um ponto que pode ser visto, né? Deve ser analisado aí no fornecedor, quais são os seus equipamentos e utensílios, verificar bancadas, áreas aí, né, de manipulação dos alimentos, está tudo em ordem, se os equipamentos estão limpos, né? Então a gente tem que prezar muito para a higienização, né, para manipulação, controle aí da qualidade. Transporte, pessoal. Transporte é importantíssimo, porque muitas das vezes, algo que a gente já viu também em aulas passadas, né? Às vezes a gente tem boa qualidade aí na manipulação, na higienização, na edificação, mas peca no transporte, né? Eu entrego ali, por exemplo, um alimento congelado, e aí vai me transportar né, num veículo que não tem refrigeração. Aí eu vou ter que utilizar, então, caixas, por exemplo, de isopor para manter a temperatura, né? Ou que seja refrigerado esse veículo. Mas é preciso atentar-se ao transporte. Como se dá o transporte dessa matéria-prima, desse hortifruti? Né? Será que é da maneira correta ou é de qualquer jeito? Como que é feito? Então, assim, ao visitar um fornecedor, a gente tem que observar esses aspectos para saber se aquele produto vai ser entregue na qualidade que eu almejo, né? Eu como empreendedora aí do meu negócio. Né? Então, eu preciso saber se aquele fornecedor ele é o meu parceiro ou não, né? Se eu posso contar com ele ou não, tá, pessoal? A conferência. Então, assim, a gente já viu sobre entender o nosso cardápio, saber o que está sendo servido, né? Visitar os nossos fornecedores para ter não só fornecedores e ver os fornecedores como, né? Tô pagando, né? Eu que pago, tô pagando, eu que sou o seu cliente, mas como parceiro de negócios, que é o mais importante. E aí eu preciso ver a questão da conferência, né? Ao receber os produtos aí dos meus fornecedores, pessoal, eu preciso conferir se está tudo conforme a nota fiscal, né? O que está descrito na nota fiscal está sendo entregue. Porque às vezes, pessoal, eu não vou dizer que é, na maioria sempre, o fornecedor que acaba, né, querendo passar a perna ou, né, não entregar conforme o que a gente está pagando, mas às vezes é algum erro de conferência, né? Na hora de separar os produtos dos seus clientes. Então, cabe a nós, né, a receber uma mercadoria, qualquer que seja, conferir, né, se é hortifruti, se é produto seco, produto de limpeza, o que seja, né, eu preciso conferir. O que está vindo está descrito na nota fiscal, né, conferir peso. Estou recebendo carnes, vou conferir peso, né, nos estoques eles já são equipados com balanças, porque quando chega aquela mercadoria eu já vou pesando. Né? Então, eu preciso conferir. Conferir, então, peso, qualidade, temperatura é importante, principalmente quando eu falo em carnes, tá, pessoal? Congelados, né? Eles precisam chegar numa temperatura ideal, né? O congelado, ele tem que chegar congelado, porque senão ele já vai perdendo ali suas propriedades, questão de validade, tem tudo isso. Então, eu tenho que conferir peso, temperatura e verificação da nota fiscal. Manipulação, né? Deve ser feita com facas limpas e tábua para cortes higienizados. Isso é um pouco do que a gente falou na aula passada, né? A gente falava de higienização, que na manipulação é onde se dá, né, a contaminação. Então, a manipulação deve ser feita com faca limpa, tábua de corte higienizada. Seguir atentamente os cuidados com os manipuladores. Então, eu preciso ter cuidado e preparar as pessoas que manipulam, né, os colaboradores, ter cuidado, para que eles estejam sempre limpos, né? Mão limpa, uniforme limpa, touca sem adorno,
né? Manter as questões mínimas aí de higiene. Estoque e armazenagem deve ser levar em conta 3 tipos de estocagem, né? Refrigerados, congelados e secos, tá? Então, assim, dentro de um negócio de alimentos e bebidas, eu preciso fazer estocagem, né? A gente, quando fala em estoque, a gente já lembra de um estoque seco, né? Ali de mercadorias. Mas eu tenho estoque frio, congelado e o seco, né? E aí, cada um deles tem as suas características, a sua maneira de se trabalhar. Então, obedecendo às normas de estocagem, né? O que vence primeiro sai primeiro. Então, assim, pessoal, essas regras de estocagem a gente já falou também, né? Em todos os estoques, seja ele seco, refrigerado ou congelado, eu preciso sempre sair com o que vence primeiro. Né? O que vence primeiro, ele vai ter uma saída primeiro. Isso é importante, pessoal, quando você for fazer a organização de um estoque também, né? Você recebeu mercadoria, é verificar a validade. Tanto lá no recebimento, você verifica a validade, porque se não tiver no prazo de validade, você já nem recebe. Né? E é importante verificar a validade, porque é lá no armazenamento que você vai organizar os produtos, né? Às vezes o que chega depois, ele vence primeiro do que estava lá. Então, não quer dizer que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, né? Não significa isso. Pode ser o primeiro que entra, o último que entra é o primeiro que sai, né? Por quê? Porque eu tenho que ver somente as questões de validade, tá? Então, dentro do serviço de alimentação, não tem essa questão de primeiro que entra, primeiro que sai. Essa organização de estoque, primeiro que entra, primeiro que sai, ela é possível, ela é sim, né? Ela existe, ela é realizada, mas dentro de outro tipo de negócio, né? Então, se eu falar dentro de uma produção de bens que não são, né, de produtos que não são alimentícios. Então, muito provavelmente, eu tenho uma validade bem extensa da matéria-prima que está chegando lá, então eu vou colocar primeiro que entra, é o primeiro que vai estar saindo para a produção. Né? Dentro de alimentação, não. Né? Na alimentação, eu preciso verificar a validade. Né? Nem sempre o que chega por último está num prazo de validade maior. Às vezes é menor. E a gente tem que se atentar a isso. E isso é verificado pela vigilância também. Né? Então, organiza qualquer um dos estoques por data de validade. Né? E outro ponto que eles colocam aqui é que não vamos misturar, por exemplo, dentro de um estoque de produtos refrigerados. Ou até, né, produtos em temperatura ambiente, que é o caso dos vegetais. Né? Se não há necessidade de armazenar refrigerado, que deixe em temperatura ambiente, mas que não faça, né, a junção de uns que estão muito maduros com os que estão verdes. Porque aí eu vou acelerar o processo aí de decomposição desse alimento, né? Ele vai ficar maduro muito mais rápido, aí eu vou perder esse alimento, né, esse vegetal. Aqui eu acabei colocando tudo no slide só, né? Isso aqui, ó, repetindo, tá, gente? Os tipos de estoque, norma de estocagem, que é o primeiro que vence, o primeiro que sai, organizar por data de validade, nunca colocar vegetal maduro com verde. Local, então. Local deve ser iluminado, arejado e limpo, tá, pessoal? Então, se eu estou falando de um estoque seco, foi algo que a gente já falou em aulas passadas, né? É um local arejado, um local onde eu não vou ter produto encostando nas paredes, encostando no teto, encostando no chão, né? Eu tenho altura ideal, eu vou colocar em cima de pallets, eu vou colocar em cima de estantes, mas ele não vai ficar arrastando no chão, nem na parede, nem no teto. Tem que ser arejado, tem que ser limpo, para que não haja pragas, por exemplo. Né? Então, tem que ser um local, tanto o estoque seco, refrigerado e o congelado, né? Vamos falar de um freezer, onde eu congelo lá as carnes, os congelados. Ele tem que ser limpo periodicamente, né? Porque senão, quando a gente fala em armazenamento de carne, vira e mexe está escorrendo sangue e aquilo vai sujando o freezer. Ou que seja, né, refrigeração, mantendo um local refrigerado, também tem que manter ele limpo, iluminado, né, arejado, dentro da temperatura ideal. Então, as questões de limpeza são em qualquer, né, local ali dentro de um negócio de alimentos e bebidas é importante. Alimentos enlatados devem ser colocados nas prateleiras. Alimentos como pó e grãos devem ser estocados em caixas ou potes de vidro com tampas apropriadas. Lembrando, gente, que o alimento, né, tanto pó como grão,
vindo na sua embalagem original, ele permanece na sua embalagem original, né? Aberto, então eu também vou fazer etiquetagem, vou fazer o controle disso. Deixa eu mudar aqui. Os produtos no estoque, né? Todos devem estar pelo menos 45 centímetros do piso, né? Pois isso ajuda na limpeza do estoque. Ajuda na limpeza, pessoal, e ajuda também na questão da circulação de ar, né? De estar arejado. Porque se eu empilho tudo, né? E não deixo nenhum espaço para que haja, né? Respiro ali, para que haja circulação de ar, eu vou ter umidade, eu vou ter pragas, eu vou ter, né? Muitos problemas. No caso de produtos já abertos, não esqueça, então, de colocar etiqueta, né? Então, a etiqueta, a gente já falou em algumas aulas também, né? Ela entra aí como essencial quando eu falo de armazenamento de alimentos, principalmente os que já foram abertos, né? Então, aqui, ó, eu até trouxe para vocês um modelinho de uma etiqueta. As etiquetas, pessoal, qual que é o objetivo delas? Né? Ela serve para informar o manipulador, a pessoa que trabalha ali no estoque, que trabalha na cozinha, né? Quem for manipular aquele alimento, ele serve para informar aquela pessoa que aquele produto já foi aberto na data tal, né? E essa etiqueta a gente coloca também a marca do produto, o lote, né? Selo de inspeção do produto, a data a qual ele foi aberto, ele foi manipulado e uma nova validade, tá? Por que eu tenho que colocar a marca do produto na etiqueta? Porque às vezes, pessoal, a gente abre aquele produto, vamos falar que é uma peça de queijo, uma peça de frios. Às vezes eu acabo retirando da embalagem original, né? Às vezes por um descuido eu acabo com a embalagem original e jogo fora. Então eu vou colocar dentro de um outro saco, né? E vou refrigerar e vou colocar a etiqueta. Então nem sempre eu vou ter a embalagem original ali, né? Em alguns casos eu vou ter, mas em outros não. Então eu retiro da embalagem original, coloco num local adequado e etiquetado. Por quê? O que acontece, né, pessoal? Se chega a vigilância sanitária e verifica que que não existe etiqueta, eu tenho um produto aberto, sem data de validade e não tem etiqueta. O que a vigilância, né, entende? Está vencido. Né? Então você já vai ser atuado ali porque tem alimentos vencidos no seu armazenamento, no seu estoque. Né? Então, isso é extremamente importante, pessoal. Não pode deixar passar. Caso seu negócio seja vender o produto, por exemplo, fast food, um delivery, né? Outros cuidados a ser tomados, né, com os produtos são uma embalagem apropriada, etiqueta. Aqui, pessoal, diz respeito à entrega, né, de produtos. Então, eu vou fazer o delivery, a entrega desses produtos, então eu tenho que ter cuidado com a minha embalagem. Ela tem que ser adequada para aquele tipo de alimento, ela tem que conter informações sobre o seu negócio, né, de onde está vindo aquele alimento, data de validade, data de fabricação, né? Então, quando a gente pede delivery, muitas das vezes os negócios de alimentação, eles já colocam uma etiqueta. Na embalagem de papelão, por exemplo, de isopor, ela não vai ter a data de validade do produto, né? Ela vai ter a marca, endereço, informações sobre o seu, né, o fabricante ali. Mas não vai ter a data de validade, porque é algo, né, que você vai saber no dia da entrega, no dia que você, né, produz aquele alimento. Então, você faz a etiqueta e cola ali na embalagem. Né? Não precisa estar necessariamente estampado na caixa, mas eu tenho que identificar. E a lista de ingredientes também tem que conter aí na embalagem. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o descarte. Né? O descarte, ele entra aí como fator determinante para o negócio também, tá? Eu tenho que saber, pessoal, a correta manipulação do alimento. Muitas das vezes eu tenho que entender e prezar pela correta manipulação e aproveitamento daquele alimento, né? Para que eu gere menos lixo também. A gente sabe que dentro de um serviço de alimentação, tudo tem que ser descartado, né? Tem alimentos, principalmente os que já foram preparados e servidos, colocados, né,
ali para servir no richô, né? Onde for, né? Que seja servido, mas que foi colocado a serviço do cliente ali para ele se servir, onde houve manipulação do cliente, eu tenho que descartar aquilo. Então, eu preciso trabalhar com uma margem aí, né, de descarte, claro que sempre haverá, dependendo aí do ramo do negócio, né, mas descarte, a gente tem que entender quais são os tipos e trabalhando em cima de cada um deles. Então, eu posso dividir o descarte, né, em 4 tipos. Lixo orgânico. O orgânico, então, é sobras de vegetais, né, sobras de carnes, ossos, restos de comida, apara, né? Então, o que eu estou falando do que é orgânico, que se decompõe facilmente no ambiente, né, no meio ambiente. Lixo inorgânico eu tenho de origem sintética, né, como plástico, vidro, alumínio, papel. Então, ele é diferente do orgânico, né? O orgânico é algo a qual ele vai, né, ser decomposto aí mais facilmente pelo meio ambiente. O lixo inorgânico não. O inorgânico eu tenho que, dentro do meu negócio, eu tenho que cuidar para fazer a separação desses lixos, não misturar orgânico com inorgânico. Porque o inorgânico, gente, ele vai para reciclagem, ele vai ser reaproveitado, né? E o orgânico não, né? O orgânico ele vai ter uma destinação diferente. Descarte de lixo seco, lixo que não libera líquidos, como descartáveis, produtos desidratados, né? Então, eu tenho lixo seco também, que, né, é algo seco, que não houve contato com o alimento, por exemplo, né? Ele está seco, ele está, né, de fácil manipulação aí para questões de reciclagem, de reaproveitamento. Lixo úmido. Lixo que libera ou retém líquido, né? Como embalagem de papelão encharcado. Então, eu tenho que ter um descarte apropriado para, por exemplo, esse papelão que está todo molhado de sangue aí da carne, né? Enfim, eu tenho também um descarte, né, em separado desse lixo, porque ele não é orgânico, também não é inorgânico, não é seco, porque ele está úmido, né? Então, eu tenho que cuidar e ter separado todos esses descartes, né? E prezar também, pessoal, que hoje é muito importante, para onde vai o meu lixo? O que eu faço com o meu lixo? Será que eu produzo muito lixo? Será que não dá para controlar aí a produção de lixo? Ou então eu aproveito isso, passe para algum terceiro, faço doação, enfim, né? O negócio ele precisa saber o que eu vou fazer com o meu lixo. Nós seres humanos, nós somos produtores de lixo, né? A gente produz muita quantidade de lixo, tanto em casa como, né, no dia a dia. Então, dentro de um negócio de alimentação ainda, né, não é diferente, tá, gente? Essa questão do lixo, né, de manipulação de alimentos, eu acho bem interessante, né, da gente conversar. E aí, o que eu queria fazer com vocês hoje? Um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe um vídeo para vocês e eu queria que a gente desse uma pausa aí, fazer um intervalinho, uma coisa rápida, uns 20 minutos, para dar tempo de vocês assistirem o vídeo, dar uma respirada. E aí a gente retorna, agora é o que? 8h10, a gente retorna umas 8h30 para discutir sobre o vídeo que vocês vão assistir e continuar a aula. Pro, uma dica. Gente? Pode falar. Então, aqui do lado do alto-falante tem esses 3 pontinhos, né? Aí, para não dar problema para sair e entrar na aula de novo, colocar em espera, porque eu não sei se todo mundo conhece a função. Mas, às vezes, quando eu preciso fazer uma ligação, alguma coisa durante a aula, eu faço isso, para depois não ter problema na hora de entrar de novo no link. Ah, tá. Isso aparece para vocês. É isso, Isso, a gente coloca tipo como se tá. fosse chamada em espera. Aí você Tá consegue bom. usar o celular normalmente. Ah, beleza. Então faz isso, gente. É que você falou, eu cliquei aqui nos 3 pontos e não tô achando. Mas eu acho que é só para vocês, então. Deve ser. Ah, deixa eu pôr aqui, peraí. Eu fiz um slide para deixar aqui. Cadê? Aqui? Não sei se esse aqui acho que é de outra aula. Não, esse aqui é de outra aula. Deixa eu sair desse.
procurar aqui. Que aí eu deixo o link para vocês acessarem. Eu acho que dá para vocês acessarem o link, né? Se eu deixar aqui. Ou então eu coloco lá no grupo também. Para Larissa e para Kátia. Mais fácil, Pro, manda pra gente que a gente já manda no grupo. Eu vou mandar já. Então vamos fazer isso, gente? Vamos dar uma respirada. Umas 8h30 a gente retoma. E aí, enquanto vocês vão parar um pouquinho, vão ouvindo o vídeo. Eu achei ele bem legal. Ele fala sobre um restaurante que tem lá no sul, não sei se é Santa Catarina, é no sul. Ele produz lixo zero. Então ele é bem interessante, esse vídeo. E ele é curtinho, acho que é 12 minutinhos. Então dá para vocês assistirem 20 minutos e ainda dar uma respirada. Ok? Ok. Tá bom, gente. Eu vou deixar aqui no mudo. Ok. Vou estar por aqui, qualquer coisa vocês chamam, tá? Alunos, e vou mandar para relatórios, Larissa e para Kátia. Aí o vai link. ter,
Oi, pessoal, voltei. Conseguiram ver ou ainda estão assistindo? Já assisti, Pro. Tá bom. Deixa eu abrir aqui os slides de novo. Deixa eu começar a conversar. Também assisti. Ô, Pro, Oi? Assisti, por favor, a senhora poderia depois verificar se o exercício de hoje chegou para você? Eu já respondi o questionário, porque o da semana passada a senhora não lançou nota como se não tivesse recebido, e para mim deu como ok. Então, depois verifica isso para mim, por favor. Eu vejo. Não, peraí, deixa eu já ver rapidinho. Tá, joia. Obrigada, Pro. Pode ser que você tenha mesmo mandado semana passada e eu acabei não lançando, né? Eu já mandei até o de hoje para poder confirmar isso com a senhora. E... Deixa eu olhar aqui os nomes de quem entregou. Oi, professora, eu também já entreguei hoje, tá? É a Nayade? Tá falando? Não, eu não entreguei ainda, Pro. Quem Eu já entreguei, professora. que eu não vi o nome? Alicia. Alice. Peraí que eu já vejo também. Não tem aqui. Ô, Meire, faz assim, manda uma mensagem pra mim. O de hoje também, Pro? Não, o da semana passada. Deixa eu ver o de hoje. Deixa eu ver, O que eu de já hoje, vejo da para poder Alice. confirmar se está tendo algum erro daqui para ir, sei lá, não sei. Pode ser. Eu coloquei o meu hoje, tá? Pro? Eu tenho 3 respostas aqui. Deixa eu ver de quem são. Meire, Daiane e Aparecida. E a Alicia, não foi? Não tá, Alice. Não, tem mais. Tem 8 respostas. Peraí. Kátia, Alicia, Silvana, Selma, Aparecida, Daiane e Meire. Tá A bom. Alicia tá aqui. Tá bom, obrigada. Meire também tá. Ô, Meire, faz assim, manda uma mensagem para mim, que aí eu vejo certinho da semana passada. Tá, Você joia. manda no meu particular pra Mando. gente conversando. Mando. Tá, joia, Pro. Obrigada, viu? Imagina, Meire. Mas aí o dessa semana já tá certinho. Tem que ver o que aconteceu da semana passada mesmo. Então, Porque, tá ok, deixa então. eu abrindo aqui, eu não vejo. Não, mas imagina, Meire, a gente vê sim. Não, porque eu fiquei preocupada de hoje também não ia. Aí começa a faltar muita nota. Aí prejudica, né? Não. Tá bom, Pro. Obrigada, Aí não. viu? Imagina, Meire. Professor, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo jóia. A minha atividade apareceu para você da semana passada? A Gilmar que está falando. Você já mandou essa semana? Não, né? Não vi seu nome. Gilmar Não, tá essa aqui. semana... Da semana beleza. passada tá aqui. Você chegou a ver sua nota? Se teve nota? Eu não consegui ver dessa atividade particularmente, porque está tudo somado lá no coisa, né? Mas eu acho que deve ter em algum lugar como vocês verem os lançamentos individuais, sabe? Assim, separado. Eu vou precisar dar uma fuçada lá, porque eu não sei É que eu ver. não sei te dizer exatamente, né? Onde tá. Gilmar, tem um lugar que dá Oi. para ver o extrato, que dá para ver cada nota de atividade, de prova.
Você vai lá no Meus Pontos, sabe, lá no AVA. Aí você vai clicar em visualização de pontos. Aí abrindo lá onde tem a situação cursando, embaixo tem um extrato. Ver extrato completo. Aí lá Verdade. provavelmente deve mostrar, Aí né? lá tem a nota de cada atividade. Não, maravilha. Aqui, a Eu atividade do dia coloquei essa 27. nota com... É, isso mesmo que eu ia falar. Eu coloquei a data. Maravilha, eu achei aqui. Obrigado, Já tá professora. lançado, Obrigado. então? Imagina. Está lançado aqui. Então tá bom, Marcos. Gente, dá uma verificada se tá tudo lançadinho, se vocês entregaram e não tem nota, às vezes é porque houve algum erro, a gente vai verificando, tá? Mas podem, a Meire, né, por exemplo, já pode falar comigo e a gente vê como faz da semana passada. Nem tudo está perdido, né? Então, todo mundo deu tempo de assistir o vídeo, gente? Professora, é o Gerson. Oi, tudo bem, Gerson? Tudo bem. Essa atividade é do Forms para entregar hoje? Não. Eu disponibilizei hoje para entregar até sexta. É igual eu sempre faço, eu Tá. deixo uns dias. É porque eu tentei abrir aqui, o meu Forms não abriu. Então, eu coloquei o link hoje lá no APA. Tá. Dá uma olhada lá, caso vocês... Não, mas eu acho que ele tá funcional, porque se já teve 8 respostas, né? Então, eu acho que ele tá funcional. O meu não funcionou agora. Ah, tá bom. Depois Mas eu qualquer te coisa mando você aí. me fala, tá? Se caso Tá você bom. não conseguir, vai me mandando Não, mas mensagem, qualquer coisa eu né? peço ajuda para as meninas lá mandar um link. Pros universitários. Pede ajuda pros universitários. Tá bom, obrigada. Imagina, Gerson. Então, do vídeo, conseguiram assistir o vídeo? Da cozinha... Como que ela chama mesmo? Muito legal. Nossa, eu achei o máximo também. Muito. O que vocês acharam aí de importante a gente destacar na aula aí de hoje? Bom, vamos falando, eu quero ouvir vocês agora. Os pontos principais onde a vigilância sanitária olha ralo, que eu nunca nem imaginava olhar ralo, tela nas portas e janelas, a questão das etiquetas que a senhora estava falando um pouco antes. Ah, você está falando, Meire, você está falando do vídeo que eu pus na atividade, né? Foi o que abriu para mim, Pro. Eu mandei um vídeo, o vídeo que eu tinha... Será que eu coloquei o link errado? Não coloquei o link errado. Eu coloquei o link de uma cozinha. Pro, tá certo, sim. Tá certo? Porque assim, gente, é até interessante a Meire... Tá, é até interessante a Meire falar sobre esse vídeo também, tá, Meire? Esse vídeo que fala sobre os 5 pontos que com certeza a vigilância sanitária vai verificar no seu restaurante. Ele fala sobre ralos, fala sobre as etiquetas, né, Meire, que você estava falando. Falam 5 pontos: uniforme, EPI. Esse vídeo, ele fala de uma forma bem breve e rápida, acho que é 6 minutinhos. Claro que a vigilância sanitária não vê só esses 5 pontos, ela vê muitos outros mais. Só que esses aí, né, entre outros, ela analisa aí com muito carinho, né? E esse vídeo, ele tá na atividade do Forms. Eu tô pedindo para vocês assistirem esse vídeo e responder 2 questões. Ô, Meire, você chegou a ver esse outro vídeo que eu tava falando? Não, Pro, tô tentando me localizar para achar ele. Ele vídeo chama errado. Casa Origem. Tá, vou procurar ele. Mas Casa Origem, restaurante Lixo Zero. Ok. Depois você dá uma assistida, então. Tá. Então, aí, desse vídeo do Lixo Zero, o que vocês acharam aí interessante pra gente discutir? Pessoa mais perdida que cachorro quando cai do caminhão de mudança, né? Não é nada, Meire. Você só deu uma perdidinha básica. Coisa rápida. Já voltou, já situou, né? A criatividade, né, professora? Da utilização das coisas, reciclagem, muito interessante.
São 3 sócios, né? Eles realmente, eu vi muita criatividade lá, coisas que às vezes a gente, né, nem imagina, eles dão um jeitinho e reutilizam, né? Porque eles falam sobre eles não produzem lixo, né? Então eles aproveitam tudo ao máximo, né? Então eu acredito que deve ser muito pouco, né, o lixo que é descartado ali e reutilizam, né? Eu, quando comecei a ver o vídeo, eu fiquei imaginando que fosse um vídeo que eles iam falar onde eles aproveitam todo o alimento, né? Que é uma maneira de você, né, produzir conscientemente, né? Utilizar conscientemente o alimento, né? Utilizar as folhas, a casca. Mas eles vão além, né? Muito além. Fiquei encantada com a pia do banheiro. É muito bonitinha aquela panela, né? Achei ela Muito uma graça. charmosa. E Terei que uma. Então, vamos furar umas panelas aí da nossa avó, Minha sogra tem uma panela igual aquela. Catar a panela dela. O Gerson com certeza tem uma aí na casa dele escondida. Ah, é? Por quê? Tem nada. Dando a cutucada. Não, professora. Aquela panela é antiga, minha sogra tem há muitos anos. Ela disse que tem aquela panela. E Eu ela tenho é algumas pesada. novidades aí. Ah, é? Mas por Tem. quê? Você trabalha com panela? Não, entendendo. é que eu sou curioso mesmo, eu tenho algumas coisas aqui. Ah, entendi. Tem que ser, né? Curiosidade ativa a criatividade, né? E o que mais, gente, sobre o vídeo? As comidas não tem glúten. Tem glúten. Vocês vejam que eles sabem muito bem, pessoal, o conceito deles, né? Eles deixam muito claro isso. O que eles querem, né? Qual é a missão deles ali? Qual é o tipo de cliente também? Eles levam muito a sério esse tipo de conceito aí, porque chegaram a abrir mão de um bom faturamento lá dos brownies para poder ser 100%, né, lixo zero. Então, isso não é comum no mercado. É verdade, né? Eu estava até esquecendo desse ponto do vídeo. Eles abriram mão mesmo, né? Por conta da embalagem, não era? Foi por conta da embalagem. Isso. Eu já trabalhei numa empresa vegana, né? Que focava nisso. Então a gente pagava bem mais caro nas nossas embalagens de papelão que dava para reutilizar. E teve um tempo que a gente fez uma promoção também. E as embalagens, os clientes que eram mais criativas, eles postavam, marcavam a gente no Instagram e a gente mandava tipo uma premiação para eles. Ai, que legal, né? Isso é trabalho de parceria, né, Larissa? Dava realmente um trabalhão, mas era muito legal, sabe? Principalmente por conta da sustentabilidade. Que legal. Não é fácil, né, você levar adiante um negócio como esse, porque o custo é maior, um pequeno empresário, um pequeno negócio, é difícil você equilibrar isso, né? Então, assim, você tem que ser muito, muito bem estruturado, senão para dar errado é muito mais fácil. Ah, sim. Ô, professora. Oi, Gerson. Mas vale lembrar também que eles abriram mão porque não é o carro-chefe deles, né? Ah, sim. Aí eles iam estar fugindo do propósito deles também, não é? Porque eles se fosse fosse o produto de maior lucro deles, eles não abririam mão. Mas é tudo negócio, né, gente? Eles comentaram lá no vídeo que era um faturamento muito bom que eles abriam mão. Se era o carro sem freio, não comenta. Eu sei, assim, é igual a professora Beth explicou lá sobre os produtos lá que sai menos, com valores mais altos, entendeu? Entra naquilo, eu esqueci o nome agora. Provavelmente deve entrar na curva deles, né? Porque ela Isso. o Marcos falou, né? O vídeo ele
então que o faturamento deles com os brownies eram bons, mas que eles abriram mão para realmente Então, A bem vantagem que eu isso. vi é que não tem glúten, né? Que eles falam. Nada Aí tem eles glúten. já foram para essa área, né, de alimentação, né, sem glúten. Isso. Eles já pegaram esse nicho, né, esse nicho de mercado. Mas é o que o Gilmar falou de que abriu mão e que você, Gerson, também falou, a Larissa complementou, né, de abrir mão de um faturamento. Eu tenho certeza, pessoal, que eles abriram mão, mas é porque eles já tinham uma visão de futuro do negócio, né, e que aquele produto não ia acrescentar tanto. Que se eles, né, até abrissem mão daquilo, vocês podem ver que eles até propagam essa informação, serve como, né, propaganda até deles, né, serve como, né, chamativo, fala, nossa, eles são tão, né, socialmente responsáveis, né, reutilizam tanto que abriram mão de faturamento, mas eu tenho certeza que eles, né, abriram mão, mas isso tudo muito bem calculado, né? Não simplesmente abrir mão né, por abrir. Eles devem ter visto um nicho de mercado interessante, que é essa questão de alimentos sem glúten, e voltar para esse mercado, para essa área aí que trata com carinho a questão da reutilização, né, da menos produção de lixo. E isso trouxe mais vantagem, tenho certeza, para eles, né? E eu fiquei vendo o vídeo, eu fiquei pensando, o produto final deles, com certeza, não é o mais barato, né? O que vocês acharam aí? Com certeza, é um público diferente, não é um público comum e profissional que frequenta o local, né? Já é um público mais... Selecionado, não é? Tanto de poder aquisitivo financeiro quanto de mentalidade, né? Não é um público geral, assim como isso. É um bem específico do mercado, né? Sim. São pessoas que frequentam ali, que estão a fim de uma boa refeição, sem glúten, né? E que eles têm a consciência de que estão colaborando aí, não estão, né? Que aquele negócio não está prejudicando o meio ambiente, né? Que ele está reutilizando, reciclando, e ele vai pagar mais caro por isso. Tanto que vocês podem ver um ponto que eu achei muito interessante, que é o que a gente falou nessa aula de hoje. Eles falaram do fornecedor. Vocês viram uma parte que eles falam de fornecedor? Fornecedores locais, pequenos, né? Para poder seguir mais ou menos a linha dele. Ô, Gilmar, repete aí que eu não entendi, deu uma falhada. Os fornecedores deles são, na maioria, locais e... É o Gerson? É o Gilmar que tá falando. Então tá bom. Fala aí, Gilmar, desculpa. Imagina. Não, os fornecedores, a maioria são pequenos e locais, né? Exatamente para acompanhar a linha deles. E, inclusive, eles, mudando um pouco o conceito Conceito não. É a maneira dos fornecedores atender, né? Mudando o conceito do fornecedor, né? O fornecedor acaba se adaptando aí a tanto a exigência quanto a cultura deles, né? Sim. E você vê que interessante, né? Que eles abrem mão de grandes fornecedores. Muitas das vezes o grande fornecedor vai te trazer um preço mais competitivo, mas o que eles buscam não é preço, né? Porque eles sabem o que eles estão fornecendo, né? Eles não buscam preço, eles buscam o que para eles é qualidade. O que é qualidade para eles? É vir numa embalagem que não é de isopor, né? Tem até um trecho que eles falam que abominam, né, o isopor. Eles não entregam nada no isopor e também não recebem nada no isopor. Porque o isopor ele é um material que não é reciclável. Né? O isopor ele não é reutilizável, ele não é reciclável, ele é terrível para o meio ambiente, né, o isopor. Ele é muito utilizado, né, na entrega, né, deliveries usam bastante. Eles falam do tofu, que vinha em isopor, e agora já vem numa embalagem que já vai direto para a cozinha, que essa embalagem é retornável. Né? Outro ponto interessante que eles falaram de fornecedor de hortifruti, que eles fazem devolução, vocês viram que eles falam?
que fazem até algum tipo de troca, de devolução de hortifruti? Sim, professora. Então, porque muito certamente sobra, né, hortifruti sem ter sido manipulado, e aí vai descartar, né, vai ser descarte. Então, eles não querem descartar, então eles fazem uma negociação aí com o fornecedor e eles devolvem para o fornecedor. Tudo isso, gente, é um acordo, né, entre cliente e fornecedor. Então, tem que ter fornecedor parceiro. Eu tenho certeza que para ser fornecedor deles, né, para o negócio deles, eles fazem alguma pesquisa aí, que era o ponto que a gente falava aí na aula de hoje, né, em torno de quem é meu fornecedor. Será que ele se encaixa no meu conceito de negócio? Né? Porque se eu tenho um fornecedor que às vezes vai me entregar com qualidade, mas ele não vai aceitar a devolução, então ele não serve para o meu negócio. Né? Então, eu achei interessante porque eles abraçaram bem essa causa, né? Esse negócio deles, esse nicho de mercado. Vestir a camisa, né? Literalmente, estavam lá todo mundo de camisa. Vestir a camisa e quem trabalha com eles tem que vestir também. Porque senão não vai dar certo. Né? Mais alguma coisa? Vocês querem falar do vídeo, gente? Professor, eu estava lendo aqui sobre esse vídeo, né? Querendo ou não, é um restaurante que eles correm atrás do quê? De pessoas veganas, né? Não é um restaurante normal, assim, não digo normal, assim, que sirva carne. Assim, geralmente restaurante vegano, vegetariano, eles vão correr sempre para esse padrão mais natureba. É o que o cliente quer, não é, Eduardo? Sim, com certeza. É uma coisa que o cliente está querendo nesse momento. É um público muito alto que está crescendo cada vez mais e mais. Né? Demais. E eles pagam mais caro. Ah, isso é verdade. Se é restaurante vegano e não é sustentável, o vegano nem entra. Eu tenho uma amiga vegana bem chata que ela nem chega perto. Sério? Então, a gente, né, quem trabalha em restaurante, em serviço de alimentação, a gente sabe que há descarte, que há, né, o lixo ali, né, e que ele tem que ser bem manipulado, né, descartado da maneira correta. Restaurante tem muito descarte de alimento, né, de alimento já preparado, que não pode voltar para refrigeração, não pode ser armazenado, tem que ser descartado. Né? Então, e aí não atende o nicho que eles querem, né? Esse ponto que o Eduardo levantou é interessante mesmo, porque o que acontece? Eles sabem qual que é o produto que eles estão vendendo e para quem. Então, é um nicho de mercado, gente, é um negócio, né? Então, a gente vê que ali há possibilidade de crescimento, opa, né? Por que não? Vamos ser sustentável, né? E aí a gente vai abraçar aí o meu cliente. Claro, vou fornecer qualidade também, né? Porque vocês podem ver que eles falam o tempo todo que a comida é saborosa, né? E tem toda essa questão sustentável em volta dela e vai chamar aí os clientes que buscam sustentabilidade, que buscam, né, qualidade. E não tanto preço, né? Porque eu tenho certeza que o preço deles não é o mais competitivo, né? Porque eles têm todo esse diferencial. Então, assim, gente, preço é muito relativo, né? Essa questão do que é barato, o que é caro, gente. Quando eu falo no serviço de alimentação, o preço final, ele é muito relativo. Ele vai depender de quem é o meu cliente, né? Para quem eu estou oferecendo aquele preço. Tudo bem? Mais alguma coisa, gente, do vídeo? Então, deixa eu continuar, beleza? Deixa eu abrir aqui o slide. Bora lá, professora. Vamos dar para nós terminar, né? Passou, então. Pessoal, daqui para frente, não tem muita coisa mais para falar, tá? É mais a gente falar um pouco técnico, né? Critérios de temperatura e armazenamento, tá? A gente já vinha falando que tipo de estoque. Eu tenho estoque seco, refrigerado, congelado, né? Então, cada produto, então, vai ter uma temperatura ideal, vai ter um tempo de armazenamento ideal.
né? Cabe ao gestor, a quem é responsável pelo armazenamento, né, ter esses critérios aí muito bem claros, né? Eu não digo que tem que estar decorado, mas tem que estar de fácil acesso, né? Para saber qual que é a temperatura ideal, o prazo de validade, né? Enfim. Então, aqui, né, por exemplo, né, eu tenho alimentos de estoque seco, onde estão com a embalagem fechada. Né? Então, alimento seco com embalagem fechada, do jeitinho que chegou, né, do meu fornecedor. Ele vai ser armazenado em temperatura ambiente, vai ser colocado lá nas prateleiras, né, seguindo toda aquela regra de que não pode estar encostado na parede, 45 centímetros do chão, e a data de validade é a data que vai estar na embalagem. Né? Então, é simplesmente você receber um estoque, um alimento seco, é saber aonde eu vou deixar ele armazenado, colocar no primeiro que vem, primeiro que sai, né? E seguindo o critério da embalagem da validade. Alimentos. Alimentos pós-cocção, né? Então, eles já foram manipulados, inclusive pescados. Eu tenho que manter uma temperatura de menos 18. Né? Então, ele está congelado aqui, né? Menos 18 graus por 30 dias. Passou 30 dias, eu preciso, né? Antes dos 30 dias, eu preciso utilizar esse alimento. Passou 30 dias, ele está vencido, ele não pode ser utilizado. Alimento pós-cocção refrigerado, até 4 graus Celsius, então vou manter uma temperatura refrigerada por 72 horas. Então, deixa eu passar aqui. Carne crua refrigerada, exceto pescado, né? Então, as carnes cruas refrigeradas eu tenho até 4 graus, 72 horas também. Congelados que são industrializados na embalagem fechada, né? Então, isso aqui é importante. Se ele é um congelado que está na embalagem fechada, não foi, né, manipulado ainda, eu vou colocar congelado a menos 18 até, né, inferior. A validade é o que está na embalagem, porque a embalagem está fechada. Embutidos, orientação do fornecedor quanto à temperatura e o armazenamento, né, o tempo, a validade também é de acordo com o fabricante, porque está na embalagem fechada. Frios, os frios na embalagem fechada, tá? Então, eu vou seguir tanto a questão de temperatura como o tempo de armazenamento, né? A temperatura, ela é refrigerada, então vai estar em torno ali de uns 4, né, 5, 6 graus refrigerada, e a validade vai estar na embalagem. Hortifruti in natura refrigerado, tá? Então, os hortifrutis que eu preciso manter refrigerado até 10 graus Celsius, tá? Então, não pode ser menos, né, do que isso, né, ou mais. Quer dizer, até 10 graus Celsius pode ser menos, não pode ser mais, né? Mas não congelado também. E aí, o tempo vai estar indicado pelo produtor. Hortifruti in natura estocáveis. Então, os hortifrutis que eu vou, né, in natura e que eu posso deixar em temperatura ambiente, né? Prazo de validade também indicado pelo produtor. Então, assim, gente, eu preciso conhecer qual que é o tipo de produto, né? Se ele vai ser armazenado refrigerado, congelado, em temperatura ambiente, e me atentar ao prazo de validade. Muitos dos produtos eu já tenho, principalmente quando eu falo em carnes, né? Pescados manipulados, que já foram manipulados, eu tenho uma validade já certa, outros eu tenho que ver o fabricante, depende muito do produto, né? Laticínios, quando eu falo, voltando para o hortifruti, quando eu falo em hortifruti também tem a questão dele estar mais maduro ou menos maduro, né? Então, tem questões muito específicas aí do produto. Laticínios com embalagem fechada, né? Até 5 graus, de acordo com o fabricante, a validade. Massa fresca, até 4 graus, então eu vou pôr ele refrigerado por 72 horas. Passou 72 horas, né? Não serve mais. Ovos refrigerados, né, in natura refrigerados, até 10 por 14 dias. Os ovos que não estão refrigerados, eles duram metade do tempo, né? Então, 7 dias. Eu vou manter eles em temperatura ambiente somente por 7 dias. Pescado refrigerado, né? Até 4 graus, vou manter refrigerado por 24 horas. Produto salgado, defumado, curado, né? Na embalagem fechada também, de acordo com o fornecedor, a temperatura e o armazenamento, tá? Sobremesa refrigerada. Sobremesa foi um ponto que eu lembro que a gente até discutiu em aula, né? Por exemplo, gelatina,
manjar, algum docinho, né? Alguma sobremesa preparada, eu vou só permanecer ali por 24 horas. Passou disso, né? Vou manter refrigerado, passou de 24 horas eu descarto. Suco, xarope refrigerado, né? O xarope de refrigerante, principalmente, né? Que serve em restaurantes, mantém refrigerado até 10 graus. Validade é uma validade bem extensa, né? Por ser um xarope concentrado, né? Ele tem uma validade bem extensa, mas é de acordo com o fabricante. Aqui, pessoal, eu queria chamar atenção para esse slide que ele fala das armadilhas de uma cozinha, né? Essa tabela, ela vem de um livro, ele chama As Armadilhas de uma Cozinha, né? Ele é de Roberto Martins Figueiredo, é um livro lançado em 2003, se não me engano. Que esse autor fala, né? Que logo no início do livro, ele comenta o seguinte, que quando a gente fala em qual que é o local mais contaminado, onde pode haver mais contaminação, proliferação de bactérias, né? Muitas das vezes vem na mente da gente um banheiro. Banheiro que é um local sujo. Mas ele fala que a cozinha, gente, é o local que mais pode haver contaminação, né? Um local que pode ser o mais sujo. Se não, claro, né, que isso é um cenário se não há higienização, se não há controle sanitário. Mas se não houver controle quanto à higienização, ele sim, a cozinha vai ser o local mais contaminado. Então, vamos, né, num restaurante, num serviço de alimentação, a cozinha é um local que, se não bem cuidado, vai transmitir doenças. Né? Então, ele fala que, por exemplo, uma esponja, né, uma bucha lá para lavar a louça, a gente já falou em aula, tem o tempo certo que você vai usar ela. Passou daquilo, ela é proliferação de bactérias. Um pano de prato numa cozinha que fica ali molhado, parado, mofando, né? Bancada suja, que não foi higienizada corretamente, pia, tábua de carne que não foi higienizada. Então, assim, a cozinha é um local que não deve ser o mais sujo, né? Mas pano de prato. Não bem cuidado, pano de prato acho que é o local bem sujinho, né? Pano de prato é triste, tanto que numa cozinha, né, industrial, num negócio de alimentação, não existe pano de prato. Não pode existir pano de prato. Né? Utiliza-se outros tecidos. Oi? Qual que é o tempo de utilização mesmo daquela esponja de lavar a louça, que eu não lembro agora. Eu não lembro de cabeça, não sei se é 2 dias, é uma coisa... 3 dias. 3 dias, então, é pouquinhos dias. Em casa a gente usa, né, uma vida toda, até furar. Mas não pode, né? São poucos dias mesmo. São 3 dias, então, né? São poucos dias, gente. A gente tem que cuidar disso daí. Então, assim, dentro de uma cozinha, se não bem cuidada, que é o que esse livro ele é muito interessante porque ele fala disso, né? Que a cozinha ela tem várias armadilhas, né? Então, ele é muito focado para a questão de higienização, de proliferação de bactérias e de que a cozinha é o local ideal para que haja contaminação, né? E ele fala também, que é um dado interessante, que no ano de 2000, né, tem dados de que isso a nível mundial, 2,1 milhões de pessoas no mundo morreram de diarreia por contaminação de alimentos. Então, assim, gente pra caramba, né? Que morreu por diarreia. Por quê? Porque comeu alguma comida contaminada. Então, assim, a cozinha, ela pode matar, né? Literalmente. Então, é necessário muito cuidado. Então, assim, ele fala de que é necessário cuidar dos alimentos crus, né? Os alimentos crus eu preciso higienizá-los corretamente. Mas tem a questão também, não sei se vocês já viram em alguma outra disciplina, eu tenho certeza que algum outro professor vai explicar isso muito melhor do que eu, né? Que vai ter mais técnica, mas os alimentos, que é o que está nessa tabela, né? Os alimentos que são manipulados, que são cozidos, fritos, né? Então, para que haja cocção do alimento, tem uma temperatura que ele atinge, a qual elimina-se qualquer tipo de bactéria que possa estar ali, né? Para o alimento estar cozido, estar no ponto, né? E seguro para ser servido. Então, essa tabela, gente, ela mostra uma temperatura que é recomendada para se fazer o preparo desse tipo de alimento. Então, vamos supor aqui, né? Eu tenho carne bovina, bife de cordeiro, carne de vitela,
né? Mediamente cozido. Ele tem que atingir a temperatura de 63 graus. Né? Então, ele vai estar mediamente cozido, ele vai estar seguro para servir. Hambúrguer, carnes em pães, porco, carne de vitela, assado, prato. Então, eu tenho 71 graus para ele ser seguro para ser servido. Sobra de peru, galinha 74. Peito de galinha de peru 77. Né? O mais alto aqui é galinha, peru inteiro, perna, coxa e asa, pato e ganso. As aves, né, gente, no geral, elas precisam de uma temperatura maior de cocção. Né? A carne bovina, ela pode ser servida, né, mal passada, mas a carne... Pode desligar. A carne de aves, ela tem que ter um tempo maior e uma temperatura maior para ser servida, né, de cocção para ele ser servido. Então, assim, essa tabela, ela mostra, então, temperaturas que são recomendadas para se atingir o ponto ideal das carnes. Né? E para que esse ponto, né, ideal seja seguro aí para ser servido. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Tudo bem. Contaminação cruzada, né? Eu tô seguindo lá o nosso material, ele vem falando aí de novo da contaminação cruzada. Eu sei que a gente já falou um pouquinho na aula passada, né? A contaminação cruzada é quando há o cruzamento mesmo, né? Então, no mesmo uma bancada, numa mesma pia, eu manipulo uma carne crua e daqui a pouco eu vou lá na mesma tábua, eu coloco uma carne que já está preparada. Então, assim, vamos supor, né? Eu preparei aquela minha carne a 63 graus, ela está pronta para servir, ela está no ponto ideal, descontaminada, né? Não está contaminada. Aí eu vou lá, pego essa carne e coloco na tábua que está com sangue da carne que estava crua. Nesse momento eu contamino a carne, né? Ou é uma faca que não foi higienizada. Então, assim, na manipulação do alimento, eu posso contaminar, né? Fiz tudo certinho, mas quando eu fui manipular depois, contaminei. Né? E aí, os maiores causadores da contaminação cruzada acontece por quê? Né? A preparação de alimentos é feita muito antes da hora do consumo. Isso é interessante, gente, porque, né, eu tenho a preparação do alimento e aí eu preciso manter aquele alimento numa temperatura ideal até ser servido. Né? Então, às vezes, passa do tempo, fica muitas horas aquele alimento. Vamos imaginar um self-service, fica aquele monte de alimento ali, por quantas horas está ali? Né? E muita gente passando e mexendo. Né? Então, eu tenho que fazer reposição daquilo. Né? Eu não posso deixar aquilo lá o tempo todo. A gente, às vezes, vai em alguns restaurantes. Eu já fui em restaurante beira de estrada, por exemplo, e a gente se depara muito com isso, né? Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ir em algum restaurante de beira de estrada. Eu lembro, por exemplo, já teve situação que eu fui pegar um macarrão ali, o óleo, o macarrão estava até seco ali, de tantas horas que ele estava, né, ali exposto. Então, assim, pode ser que aí, no tempo de preparo, preparei muito antes, vou servir a refeição muito depois, o alimento estava tudo limpo, bonito, mas ele contaminou. Pode acontecer porque alimentos prontos que ficam fora da temperatura exigida por segurança, né? É o que eu estava falando aqui também, né? Preparo muito antes e acabo deixando uma temperatura errada. A cocção foi insuficiente, né? E aí, isso daqui, ó, é um ponto de alerta, mostra que o gestor não conhece o seu negócio. Ele não conhece como se dá esse negócio, né? Como se faz o seu produto. A contaminação cruzada por esses aspectos, né? Ou por falta de treinamento. Gente, isso é importante, né? Volto a falar e repetir, né? Vamos treinar, né, as pessoas, capacitar as pessoas para elas saberem manipular alimento. Porque às vezes eu faço tudo corretamente, mas eu tenho um colaborador ali que não está... Eu não vou dizer que ele faz de propósito ou porque ele não tem capacidade, né? Mas é porque ele não foi capacitado, porque ele não foi treinado, ele não foi instruído. Né? E dentro de uma cozinha, a gente lidar com muitas pessoas que nunca trabalharam numa cozinha e estão trabalhando ali. Primeiro emprego, né? Ou não. Trabalhavam de outra coisa e aí acharam um emprego numa cozinha, enfim. Eu tenho que preparar essas pessoas, porque elas podem ser agentes aí de contaminação cruzada. Né? E isso é muito grave. Acabei. Deixa eu fechar aqui. Fecha. Então,
Então, gente, o que eu tinha trazido para falar com vocês hoje era isso. Ficaram com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Uma dúvida que eu fiquei com um slide. Opa, desculpa, pode falar, quem for falar. Eu acho que falaram foi não. Pode ir, Lária, que eu falei que não tinha ficado com dúvida, não. Ah, é? Obrigada, Selma. Uma dúvida que eu fiquei de um slide foi que quando você mostrou as temperaturas da carne, a carne de vitela aparecia 2 vezes com temperaturas diferentes. Eu queria saber o porquê. Deixa eu ver se eu acho. Quando eu falo das armadilhas da cozinha, né? O computador deu um pau. Isso, a carne de vitela aparece, se não me engano, a 63 e a 72. E qual seria a diferença? Porque, tipo, seria cozida no vapor e assada? É só o modo de cocção mesmo? Ou seria por algum outro motivo? Muito provavelmente é por conta do preparo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui para você de novo. Aqui, né, Larissa? Aqui, carne de vitela. É porque aqui, ó, no primeiro exemplo, ele tá marcando... Você tá vendo, né, Larissa? Larissa? Meu Deus, eu tô respondendo, esqueci de tirar o mudo, tô vendo, pro. Tá igual uma louca aí respondendo. Tô aqui meia hora respondendo, tô sim, e nada. Ó, a diferença tá aqui, ó. Porque no primeiro exemplo ele tá mediamente cozido, ó. E no segundo exemplo não. Então aqui ele já tá, né? É o ponto da carne. Ah, entendi. É questão do ponto. Com 63 graus eu chego nesse ponto aqui, de mediamente. E com 71, então, seria o ponto cozido. Né? Ah, entendi, Pro. Obrigada, era só isso. Imagina. Mas assim, gente, esse livro que fala das armadilhas da cozinha, ele mostra, isso aqui é uma parcela só do livro, né? Ele fala, né, muitas características e possibilidades aí de você trabalhar com alimentos e de forma segura, né? Que é o mais importante, gente. Essa aula de hoje, então, a gente separou aí para falar sobre algumas coisas técnicas aí na área de alimentação, né? De manipulação de alimentos, mas, gente, sempre voltado para a questão da qualidade, né? Eu acho que a qualidade, ela tem que estar, né? Em todas as aulas a gente vai, vira e mexe, volta, fala de uma coisa, fala de outra e cai na qualidade. Né, e definir, né, o que é qualidade para o meu cliente, e aí eu vou abraçar essa causa. Né, porque, por exemplo, qualidade para esse exemplo que eu dei para vocês do restaurante que é, né, de lixo zero, qualidade para eles é ser sustentável, é não descartar nada, né, eles não descartam nenhum tipo de resíduo, nem de material, reutiliza, né, isso é qualidade. E um produto saboroso. Né? Outros, a qualidade vai estar muito envolta num preço baixo, né? Mas eu preciso de fato conhecer quem é meu cliente, quem que eu estou atendendo, né? Ele está buscando preço ou ele está buscando outras coisas, né? E a partir disso eu vou definir o meu negócio. Né? Então a gente vira, mexe, fala de vigilância. Vigilância é importante porque está falando da saúde, né? Da população, das pessoas. E tem que ser encarado com responsabilidade, porque se você não encara isso com responsabilidade, você pode, né? Vejam, né? Quantas pessoas no mundo morrem por diarreia, por intoxicação alimentar, né? Então, um gestor de um negócio, né, de alimentação, ele tem que estar a par disso. Ele tem que saber que uma negligência dele vai causar a morte de uma pessoa. Isso é grave, né? Então, ele tem que estar alinhado aí, questões de qualidade, de higiene, para que o negócio vá para frente, né? Que é o que eu venho falando aí toda a aula, né? Ficaram com alguma dúvida, minha gente? Tá tudo certinho? Por enquanto não, Pro. Tá tudo certo. Obrigado, Tudo certo. Obrigado. Ó, atividade
Beijo, gente. A atividade está lá já disponível. Se caso vocês não conseguirem abrir, vocês me falam. Né? Até sexta-feira. Já fiz. Ah, então tá bom. Já tira da frente. Não tá Opa! difícil, não. A Tá professora foi facinho. falando da aula e a aula já foi tudo assim, as questões. Eu falei, nossa, já Ah, aproveitei. já tá tudo respondido. Ai, que bom. Muito bom, muito bom. Ah, então tá bom, gente. Eu vou ficar por aqui mais um pouco, mas se vocês não tiverem dúvida, pode ir indo mesmo, não tem problema. Tá bom. Um beijo, Pro. Ok, Tchau. professora. Boa noite, Tenha uma obrigada. boa noite também. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Até a semana que vem. É, Eduardo. Boa noite, boa noite. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Falou, rapaziada. Falou. Obrigada, Pro. Boa noite. Tchau, Flávia. Boa noite, professor. Beijo, tchau. Tchau, João. Boa noite, professora. Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Um beijo, viu? Boa noite. Com Deus.